Devotamente vos adoro, ó divindade escondida, velada realmente nestas figuras. Meu coração a vós se submete plenamente, que desfalece inteiro ao vos contemplar. Aí está, diante de nossos olhos, o tabernáculo, talvez até o próprio Santíssimo Sacramento exposto. Olhando, que vemos? A figura de pão. Termina o sacerdote de dizer: isto é o meu sangue. Que vemos no cálice a figura de vinho. São véus que escondem nada mais, nada menos do que uma divindade. É Deus que está por detrás destas figuras. E é por isso que diz a canção: meu coração a vós se submete plenamente. Pois realmente, se nós, ao contemplarmos o que está por detrás das figuras, e tendo nós a fé ardente de que ali se encontra nada mais, nada menos do que o próprio Deus, Ele está em seu corpo, sangue, alma e divindade, tanto no pão quanto no vinho, transubstanciados pelas palavras miraculosas do sacerdote. É o próprio Jesus que, usando a laringe do sacerdote, diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Nosso coração desfalece por inteiro, contemplando o que por detrás desses véus ali se encontra. O beato João Paulo II diz que a igreja vive da Eucaristia. A Sagrada Escritura nos diz: minha carne é verdadeira comida. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Quem come minha carne permanece em mim e eu nele. O Salmo 78 nos diz: deu-lhes o pão do céu para comer. De fato, nosso olho, ao encontrar o vinho e o pão na sua aparência, o tato, ao tocar no pão, ao sentir o próprio tato do vinho, o paladar, ao sentir o sabor do vinho, o sabor do pão, enganam-se. Enganam-se porque nós ouvimos dos próprios lábios sagrados de nosso Senhor Jesus Cristo que, a partir do momento em que está dito por Ele, através do sacerdote: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, já não há mais a substância pão, já não há mais a substância vinho, mas sim há ali o Filho do Deus vivo. O pão que eu darei é minha carne, para a vida do mundo. São João Maria Vianney dizia: a alma não se pode alimentar senão de Deus. Só Deus pode bastar-lhe, só Deus pode saciá-la. Fora de Deus não há nada que possa saciar-lhe a fome. A Sagrada Escritura diz: o pão de Deus dá vida ao mundo. No vinho e no pão consagrados não está oculta só a divindade, também a humanidade. Divindade e humanidade cobrem-se do véu do pão e do véu do vinho. Entretanto, nossa fé leva-nos a crer que por detrás desses véus encontra-se nosso Senhor Jesus Cristo em toda a sua realeza, majestade e divindade. E por isso, não só cremos, mas confessamos. E pedimos, neste momento, o que o ladrão arrependido pedia. Nós pedimos que tenha piedade de nós, ó Jesus, e salvai a nossa alma. Diz Santo Curadátis: se tivéssemos fé, conseguiríamos ver Nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento como os anjos conseguem vê-lo no céu. São João Bosco diz que com recolhimento e comunhão frequente conseguimos conservar a vocação. Ensina Santo Afonso Maria de Ligório: ganharás mais em 15 minutos de adoração diante de Jesus sacramentado do que em todos os outros exercícios espirituais que se faça ao longo do dia. Ali está o pão vivo, que é o homem da vida. É um pão
pão com vida. É um pão que traz a vida. É um pão que conserva. É um pão que faz vencer a morte. Eu sou o pão da vida. Quem come minha carne, eu ressuscitarei no último dia. Lembrança da morte do Senhor. É o sacrifício incruento que se repete todos os dias sobre o altar. Altar que é outro calvário. O sacrifício sobre o altar é incruento, mas ele lembra inteiramente a morte de cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali está a Eucaristia, ali está a hóstia consagrada, lembrando esta morte que trouxe a ressurreição a todos nós. Quem come este pão viverá para sempre. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida eterna. Diz a Sagrada Escritura: procurai o alimento da vida eterna. A este pão vivo nós pedimos: concedei a nossa alma em vós viver. Que nossa alma seja doce ao vos pertencer. É necessário nós encontrarmos doçura, nós encontrarmos suavidade e paz ao pertencer a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essas graças todas e muitas outras só se conseguem mesmo comungando. É nesse anseio e é nessa perspectiva que eu, neste momento da canção, faço a minha comunhão espiritual. Comunguemos com santo temor e com grande amor, diz Padre Pio. Diz Santa Catarina de Sena: deveis fazer Eucaristia, portanto, com pureza de mente e de corpo, tendo o coração em paz, sem rancor e ódio na alma. Dizia Santa Rema Galgani: na comunhão se juntam dois extremos: Deus, que é tudo, e a criatura que não é nada. Deus, que é a luz, e a criatura que é a treva. Deus, que é a santidade, e a criatura que é o pecado. Eu imundo, eu portador de todas as misérias, eu capaz de todos os crimes, eu que, se não for a graça, transformar-me-ei em algo pior ainda do que Judas, pior ainda do que o mau ladrão, pior do que todos os criminosos. Sem a graça, nós não somos senão miséria e imundície. Nos ensina Santa Teresa: quando recebemos o Senhor, fechamos os olhos do corpo e abramos o da alma. É momento de falar com Ele. Bom tempo para ouvir seus ensinamentos, agradecer-lhe e suplicar-lhe que não se afaste de nós. É preciso que eu tenha fé na purificação que este sangue produz, fé na limpeza que ele pode trazer à minha alma. Senhor, purificai-me, limpai-me de todos os meus crimes. De São João Eudes: para oferecer bem uma Eucaristia, seria necessário 3 eternidades. Uma para prepará-la, outra para celebrá-la e outra ainda para dar graças. Deus que me criou para participar um dia do grande gáudio, da grande felicidade, felicidade plena, que é a própria felicidade de Deus. Deus é feliz porque, contemplando-se a si próprio, conhece-se a si mesmo inteiramente e ama-se a si na proporção dele mesmo. Ele me criou para que eu pudesse um dia participar dessa glória. E o caminho para chegar a esta plenitude é alimentar-me do próprio corpo, sangue, alma e divindade dele. O grande São Francisco de Sales dizia que, se o mundo pergunta por que comunga com tanta frequência, dizei o que o fazes para amar mais a Deus, purificar de suas imperfeições, consolar em suas aflições e apoiar em suas debilidades. Neste momento, olhando para a hóstia, olhando para o vinho consagrados, eu o vejo velado, mas eu peço a ele:
que conceda ao ardor dos meus desejos que um dia, quando eu o encontre face a face, eu possa, com toda a alegria, contemplá-lo em sua glória eternamente. Amém.